18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas, dando sequência na programação da Mix. Comigo, Caribe Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Caribe Leão, muito boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. E, gente, é muito fácil você participar do nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, interagindo com a gente no chat do YouTube, né, Caribe? Exato, manda pra gente a sua sugestão de assunto, a sua opinião, do que você acha do que a gente está falando aqui no programa. Participa, faz o 18 horas com a gente e segue a gente lá nas redes sociais. No arroba 18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa conversando ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas acompanhando o movimento do trânsito. André, boa noite, André. Então, como é que estão as obras do viaduto Passarão? Conta pra gente. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Trânsito no cruzamento das avenidas Brasil, Coronel Teixeira, vai ganhar agora um alívio enquanto as obras do complexo viário Passarão continuam. Hoje, pela manhã, o prefeito Renato Júnior anunciou a liberação de um trecho da via. Essa região do complexo onde acontecem as obras, está entre os 5 pontos com maior retenção de Manaus. Ali nos horários de pico, fica entre 15 e 17 mil veículos que passam pelo local e o congestionamento pode chegar até aí a 1 hora e 10 minutos. Então esse trecho já está sendo liberado agora, que foi então ali interditado para fazer o içamento no local ali. Essa obra ela avançou e as 24 vigas do elevado já foram içadas e instaladas, e agora as equipes começam a montar a parte de cima da estrutura com o lançamento de 772 prelagens sobre as vigas. O cronograma ele foi adiantado, agora a entrega que estava prevista só para junho do ano que vem, agora deve acontecer já no mês de maio de 2027. Então, mas só que antes disso, a expectativa é liberar já agora, nesse próximo mês de setembro, o elevado no sentido Coronel Teixeira, Avenida São Jorge. O complexo viário Passarão vai ter aí 3 níveis de circulação. Um elevado com 326 metros de extensão, uma trincheira de 226 metros e a rotatória no nível da rua com um fluxo reorganizado. Então a proposta é separar os fluxos de veículos para evitar que todo o trânsito fique concentrado no mesmo ponto. Então esse projeto também prevê paisagismo, nova sinalização, uma arte urbana no entorno. E uma nova intervenção no trânsito da região deve ser ainda anunciada nos próximos dias. Só que primeiro já foi feita então essa interdição, onde aquela faixa que seguia de quem vinha para a Avenida Brasil no sentido da Coronel Teixeira, ali para quem vai para Ponta Negra, estava aí desde sexta-feira essas obras, que foi concluída no sábado, e agora essa via já está liberada para quem vem da Avenida Brasil para acessar a Ponta Negra, ali já pode passar pelo local. E nos próximos dias vão ser anunciadas aí novas interdições. A gente vai conferir agora a fala do prefeito Renato Júnior sobre a finalização dessas obras. A informação de hoje é que nós, a partir de amanhã, vamos ter essa parte liberada em nível. Ou seja, quem vem do Coronel Teixeira e quer acessar, quem vem da Avenida Brasil e quer acessar a Coronel Teixeira, nós já iremos liberar o trânsito nesse trecho. Então estamos aqui muito felizes com o avançar da obra, temos nos dedicado bastante, tenho entregue minha juventude, nosso vigor, nossa garra à população de Manaus, e não falta da gente força de vontade, pelo contrário, tenho recebido feedback muito positivo da população que mora nesse entorno, sabendo que o trânsito é muito pesado durante a obra, mas estão felizes com a obra que está em ritmo acelerado e que logo logo o problema do trânsito nesse ponto estará resolvido. 18 horas. É isso, hoje já está liberado esse trecho pelo local do viaduto Passarão. O trânsito ainda assim segue bastante carregado, muitos veículos na via, o que acontece a obra também, aquele horário de pico. E agora a gente também tem informações de trânsito pela Humberto Calderaro. O trânsito está com uma boa fluidez até o momento, hein? Então, quem estava com essa dúvida, será que eu passo ou não pela Humberto Calderaro? Pelo menos agora, 6 horas e 7 minutos, pode passar, porque o trânsito está com uma boa fluidez por aqui em toda a extensão da via, Karime.
Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. A partir de agora, você motorista por aplicativo de carro ou moto ou taxista já pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos, não exagera. Manda aqui pro nosso WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92993121007. Responda aquela pergunta muito fácil. Por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem os áudios enviados a partir de agora, aqui durante o programa 18 horas. 30 segundos de áudio, você manda o seu áudio aqui pra gente durante o programa de hoje, gente. Não adianta ter mandado mais cedo ou mandar depois. E é claro, se não ganhou hoje, não desanima, porque amanhã tem mais, não é, Kenneth? Exatamente, amanhã tem mais e o nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. A pesquisa eleitoral DMP mostra Omar Aziz na frente na disputa pelo governo do Amazonas, com 33,7% das intenções de voto. Mas é na segunda colocação que a disputa está mais acirrada. Maria do Carmo tem 20,6%, Roberto Cidade 18,8% e Davi Almeida 16,3%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados. Eu sou Nathalie Moraes e a gente vai analisar esse cenário e os principais movimentos da política no Amazonas. Efeitos da mudança climática, como calor extremo, seca, queimadas, são fenômenos com consequências ambientais. Eu, André Meirelles, explico que esse fenômeno também afeta a mobilidade, a saúde, a infraestrutura e os serviços públicos. Manaus vai ferver nos próximos dias. A previsão aponta temperaturas que podem chegar aos 39 graus, além de umidade do ar baixa e muito sol. Eu, Vanessa Lima, falo sobre esse calor intenso que deve continuar, os fatores que ajudam a explicar essas altas temperaturas e os cuidados que a população precisa ter para enfrentar os próximos dias. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E como está quente, gente. Esse é o assunto, né, Kenneth? Com certeza, em todo lugar as pessoas comentam sobre isso. Nossa, quanto está quente hoje. Virou até o novo boa tarde, boa noite, bom dia. Nossa, como tá quente, né? Tudo bem que você virou cumprimento aqui em Manaus nos últimos dias. A gente sabe que todo ano passamos pelo período do verão amazônico. E esse ano temos um El Niño com participação especial para piorar o calor e aumentar as temperaturas. É um período que todo ano acontece e não vemos aí políticas públicas para enfrentar essa situação como deveria ser. A gente sabe que as queimadas também aumentam e o que está sendo feito, né? A gente podia estar usando caminhão-pipa para refrescar aí as praças, os logradouros, esses espaços públicos com grama, com vegetação, canteiros centrais, enfim, vaporizar as ruas, bebedouros nas ruas para oferecer água de graça para a população. São medidas e ações que deveriam estar acontecendo. Não digo só aqui não, mas em grande parte do país. Com certeza, Carimilão. Ainda mais por conta dessas temperaturas muito elevadas, faz muito necessário termos ambientes onde as pessoas pudessem se hidratar com mais frequência, né? Porque hoje eu passei pelo centro, não tinha nenhum ponto de hidratação, não. Não é? De graça ainda por cima. Poderia ter vaporização. Dar uma molhada no rosto, né? Isso. E são medidas e políticas públicas
práticas que já deveriam estar sendo, né, usadas. A gente poderia já estar à disposição da população. Exato, Karime, mas nada foi de surpresa. Nós estamos falando em relação a esse tempo sobre a possibilidade desse El Niño bastante forte aqui no 18 horas há bastante meses. Já noticiamos também que estamos passando pelas consequências da mudança climática mundial e aqui na nossa região amazônica isso significa esse calor extremo, essa seca severa que acaba aumentando os riscos de queimadas, né, Karime? As temperaturas elas têm chegado ali na variação entre 35 com a sensação térmica de 40 graus e eu acho que até mais, Karime Leão. Verdade. E esse calor afeta a mobilidade urbana, a saúde, a infraestrutura e outros serviços públicos, né? Exato, não é só uma questão de calor e hidratação, a questão vai além. E quando a gente fala de mudanças climáticas aqui em Manaus, não fala só dessa questão ambiental, a gente fala do contexto urbano, territorial e social. A maioria das cidades do Brasil não tem plano de ação para o calor extremo. E vou explicar, vou dar números. Um levantamento feito com números entre 2000 e 2020, chamado Mutirão contra o Calor Extremo, apresentado na COP30, revela a seguinte realidade. Aqui no Brasil, ondas de calor estiveram associadas a aproximadamente 50 mil mortes nesse período de 2000 a 2020, isso em regiões metropolitanas. O número é maior do que as mortes causadas por enxurradas e deslizamentos no mesmo período. E muita gente não dá prioridade para esse assunto, né? É alarmante, é sério, é grave, é um problema que vai além do clima, além da questão ambiental, é uma questão de saúde pública, é uma questão urbana, é uma questão séria mesmo. Agora você imagina a realidade de quem não tem uma mobilidade tão boa, Karime, como são aqueles idosos. Minha avó tem passado por isso. E ela fica agora na parte externa da casa para poder pegar um pouco mais dessa ventilação, né, a mais, porque ela não tem uma mobilidade boa, precisa da ajuda de pessoas para se locomover. Aí você imagina como ficam esses idosinhos dentro das casas nesse calor extremo. Os cuidados têm que ser maiores, né, para idosos e crianças. Olha só, Karime, nessa última quinta-feira, a administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos atualizou em 95% a chance de um El Niño muito forte nos próximos meses. Aqui no Brasil, o pico deve acontecer entre setembro e outubro, com duração até fevereiro do ano que vem. O estado do Amazonas enviou para o governo federal um relatório com as ações de prevenção e também combate contra os incêndios florestais, mas nenhuma proposta sobre saúde pública, urbanismo, infraestrutura e outros serviços públicos. Pois é, e lembrando que no mês de junho, o governo do Amazonas decretou estado de emergência climática e ambiental, ou seja, está decretado, mas, né, de novo, cadê as ações? Além dessas medidas preventivas contra incêndios florestais, o estado também anunciou ações como preparou o cronograma de envio de cestas básicas, purificadores de água a comunidades vulneráveis à seca. Só que mesmo assim, a realidade é que estamos enfrentando altas temperaturas com o El Niño que vem se mostrando aí extremo. Registramos aqui um aumento de 153% nos incêndios em comparação com o ano passado. E o verão, gente, está só começando. O repórter André Meirelles foi às ruas de Manaus e ouviu sugestões das pessoas sobre como a gente poderia enfrentar esse período de calor extremo. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. O calor extremo, a seca, as queimadas e as chuvas intensas são efeitos da mudança climática com consequências que vão além do meio ambiente. Esses fenômenos também afetam a mobilidade, a saúde, a infraestrutura e os serviços públicos nas grandes cidades. O professor de Ciências Ambientais, André Mendonça, defende a necessidade de superar a polarização entre o alarmismo climático e o ceticismo, com foco na urgência da adaptação urbana. Ele argumenta que as cidades, especialmente na Amazônia, precisam ser replanejadas com foco na sustentabilidade, na recuperação de recursos naturais e na qualidade de vida dos cidadãos. Se adaptar hoje é repensar os processos que a gente tem dentro dos nossos espaços, e aí coloca os espaços urbanos como principais fontes aí de a gente pensar, né, em mudança, porque é onde ficam a boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas aglomeradas, né? Então a gente tem uma situação quase de caos, causado pela forma como se pensaram esses espaços, ou na ausência
ausência de planejamento e forma pensadas para esses espaços. Lugares com muita mata são mais frescos do que áreas desmatadas ou cidades cobertas por asfalto e cimento. A vegetação densa funciona como um ar-condicionado natural para o planeta. E esse é o caso da moradora de Tefé, Judite Coutinho da Costa, que veio a Manaus e sentiu na pele a diferença de clima entre o interior e a capital. Eu tô cuidando da minha saúde aqui no Manaus, né? Mas a minha moradia mesmo é em Tefé, lá no meu sítio. E calor não tem calor lá. No sítio é tudo natural. Aqui não, aqui você tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um ventilador. E se você não tiver, você tem que sair pra fora, que o calor tá pra matar. Para a aposentada Benedita Rodrigues de Oliveira, o jeito de escapar do calor é ir para o fundo do quintal pegar um ventinho. Eu sei, né? Eu vou lá pro fundo do quintal. Saí de casa, vou lá pro fundo do quintal. Ontem eu fui até lá pra feira do Santo Antônio, foi um vento que foi uma beleza. Ai, esse quintal foi com aquele vento que dá a dentro de casa mesmo. Olha, de noite, tem com ventilador, ar-condicionado, eu não aguento. Que suado, eu sou demais, eu sou muito. Já para o jovem aprendiz Felipe Mourão, a mudança brusca de clima tem afetado a saúde respiratória e o cuidado precisa ser redobrado. Tentando, principalmente, cuidar da saúde, que essa mudança de clima muito rápida acaba afetando muito a saúde da gente. O pessoal que tem sinusite, rinite, sempre é muito pegado com essa troca de clima. Então, realmente, é ficar se cuidando, como dá pra perceber. Agora minha voz acabou indo embora com essa troca de clima. Mas é realmente cuidar da saúde e tentar evitar ao máximo essa troca de temperatura muito rápida em ambiente. E para quem precisa se expor ao sol, fica a dica do dermatologista Ilner Souza. É importantíssimo o uso do filtro solar, especialmente quando a pessoa se expõe a qualquer tipo de radiação. É importante a aplicação do filtro solar pelo menos uma meia hora antes de você sair de casa. Normalmente, se você trabalha em ambiente fechado, em ambiente sem uma exposição muito intensa, essa reaplicação pode ser feita até 3 vezes ao dia. Mas quando está exposto ao sol, tem que passar a cada 2 horas. E para a hidratação do corpo, beber água corretamente é essencial, como explica a nutricionista Luciana Anjos. 35 ml de água vezes o seu peso corporal, né? Ou seja, 35 ml de água vezes 70 quilos, por exemplo, e você vai ter a quantidade mínima que você precisa ingerir diariamente. Em todos os casos, a orientação é procurar uma unidade de saúde caso a pessoa apresente cansaço excessivo, tontura, dor de cabeça intensa, fraqueza, náuseas, vômitos, falta de ar, febre, confusão mental, dores no peito ou no abdômen ou piora de doenças crônicas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e calma que a situação vai ficar ainda pior, tá? Isso porque alguns bairros vão enfrentar essas altas temperaturas sem água e sem luz. Isso porque no meio desse calor intenso, as concessionárias de água e energia anunciaram paradas programadas. Exatamente isso, Karimi. Começou hoje. A Companhia de Energia informou que pelo menos 6 áreas de Manaus, incluindo bairros das zonas Sul, Centro-Sul, Oeste e comunidades da zona rural, passam por interrupções do fornecimento de energia elétrica nesta segunda-feira. O desligamento programado pode durar até 10 horas em alguns pontos de realização de manutenções preventivas na rede de distribuição. E amanhã, terça-feira, vai faltar luz no bairro Tarumã, Parque 10, Japim e partes da zona rural de Manaus. Bom, e amanhã também, terça-feira, dia 18, vai faltar água nos bairros das zonas leste e norte de Manaus. Vão ter o abastecimento afetado para a manutenção programada da estação de tratamento de água da Ponta das Lajes. A unidade será desligada às 6 da manhã até às 6 da tarde. A normalização pode levar até 48 horas. Uau. O que significa, né, Kennethon, que algumas áreas vão poder ter o abastecimento restabelecido somente na noite de quinta-feira. Daí eu pergunto, e o planejamento? Precisava ser agora, em agosto? Será que essas paradas programadas não poderiam ter sido planejadas para o início do ano, antes da gente entrar no verão amazônico? Estamos aqui falando de uma questão até de saúde pública. Imagina, você falou de sua avó. Com certeza. E tem outro fator também, Karimi,
Karime, sabe por quê? Porque como nós vamos ficar sem água, muitos moradores eles vão armazenar a água. Exato. Esse é o correto para tentar conseguir passar esses períodos. Só que o calor tem sido tão intenso, mas tão intenso, que você não consegue simplesmente lavar uma louça, não consegue tomar banho com essa água. Avalie para as outras coisas. Eu tentei tomar banho agora recentemente e a água estava tão quente ao ponto de eu não conseguir. A água temperatura está muito elevada. Está muito quente, está muito elevada. A água imagina sai da como é que fica para os moradores. Exatamente. Agora você vai guardar a água para usar esses dias. Já é um sacrifício. Senhores, gente que tem criança, bebês. Outra coisa, geladeira, as coisas que estão na geladeira. Tem gente que tem medicamento na geladeira. Será que não podia ter sido feito isso antes da gente entrar no verão amazônico? Quer dizer, a gente tem que sofrer mesmo e durante essa semana, ainda além das altas temperaturas, ficar sem água e sem energia. Daí aquela questão, a gente sabe que todo ano vai passar por isso, a gente estava esperando esse El Niño intenso e ninguém se preveniu e ninguém se planejou. Não, gente, tem alguma coisa não tá muito certa. Fica muito difícil mesmo, Karime, ainda mais com essas previsões. Exato. Que só indicam que o calor não vai dar trégua e pode se preparar porque Manaus vai ter ali mais uma semana de temperaturas elevadas, os termômetros podendo chegar aos 35 graus e a sensação térmica de mais de 40 graus, com certeza. Exatamente, a gente sabe que agosto e setembro estão entre os meses mais quentes do ano aqui em Manaus e o calor deve continuar essa semana e quem traz pra gente os detalhes é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedy e para todos os nossos ouvintes. E é isso mesmo, o calorão por aqui continua. A previsão entre essa segunda-feira e o próximo domingo, dia 23 de agosto, indica temperaturas que podem chegar aos 39 graus, principalmente entre quinta e sexta-feira. E o detalhe é que até lá, a chuva praticamente fica de fora da nossa programação do tempo, né? Hoje, por exemplo, a máxima chegou aos 37 graus, com sensação térmica de até 38. Na terça, os termômetros também podem marcar 37 graus e já na quarta-feira, a temperatura sobe para 38 e a umidade do ar pode cair para apenas 30%, o menor índice previsto para a semana. E olha, o calor na quinta e na sexta, a máxima pode chegar aos 39 graus. Segundo o meteorologista Leonardo Vergasta, o nosso clima aqui no norte tem uma dinâmica diferente de outras partes do Brasil. Por aqui, o que se destaca mesmo são os períodos de chuva e de seca. Ele vai explicar aqui pra gente. Vamos ouvi-lo. Brasil, a gente tem um clima bem diferenciado em relação a outras regiões do território brasileiro. Isso basicamente se deve ao movimento, né, de translação da Terra ao redor do Sol, uma vez que a distribuição espacial de radiação que chega à superfície era praticamente constante durante todo o ano. Isso faz com que a gente não sinta aí o efeito das 4 estações do ano. Aqui, no caso, a gente fica com uma estação seca bem definida e uma estação chuvosa também bem predominante. 18 horas. Pois é, tem mais um fator que ajuda a explicar todo esse calor aqui na cidade. O crescimento urbano, né, desordenado. O asfalto e o concreto absorvem mais energia e acabam aumentando a temperatura. E para completar, a nossa própria umidade da floresta amazônica, liberada pela vegetação, aumenta ainda mais aquela sensação de abafamento. E além do calorão, né, outro ponto que merece atenção é o índice ultravioleta. Entre segunda e quinta-feira, ele permanece em nível extremo, passando de 11. Ou seja, quem precisar ficar muito tempo exposto ao sol deve redobrar os cuidados, principalmente nos horários de maior intensidade. Mas tem uma mudança positiva para esse fim de semana. A partir de sábado, a chuva começa a voltar para Manaus. A previsão aponta 89% de possibilidade de chuva no sábado, principalmente pela manhã, e 100% no domingo. E aí o cenário pode mudar um pouquinho. A temperatura cai e a umidade aumenta. No domingo, por exemplo, a máxima prevista é de 32 graus, a menor da semana, enquanto a umidade pode chegar a 60%. Então,
Já sabe, já fica o nosso recado. A semana começa com muito sol, calor e tempo seco. Aperta ainda mais na quinta e na sexta, com possibilidade de 39 graus e só dá uma respirada no fim de semana, quando a chuva deve aparecer e ajudar a aliviar um pouco mais essas temperaturas, Karine. Vamos rezar para que essa chuva realmente caia, né? Porque tá tão quente que eu acho que ainda tem possibilidade dela evaporar antes de cair. Tudo são previsões, né, gente? Previsões, gente. Vamos aguardar. Já teve chuva, inclusive, durante esse final de semana em alguns municípios do interior, lá em Itacoatiara. Sim, já choveu granizo, Exato. gente, lá no sul do estado, mas aqui em Manaus... Tá tudo doidão, né? E olha só, Karine, interagindo com os nossos seguidores aqui do 18 Horas no YouTube, vou mandar aqui um abraço pro Bispo Will, que é ele que falou que o calor tá demais aqui na nossa cidade de Manaus. Tá interagindo com a gente, tá acompanhando o assunto aí que a Vanessa Lima acabou de trazer pra gente. Manaus agora 18 horas e 27 minutos. E vamos seguir então para saber como é que vai ficar o clima, né? Como é que vai ficar a temperatura para amanhã, terça-feira, Vanessa. Previsão do tempo. Então, Karime, continuando aqui com vocês na previsão do tempo, o calor vai marcar presença forte. O calor marcou, né? Presença forte nessa segunda-feira. A previsão para a noite de hoje indica céu nublado e baixa probabilidade de chuva isolada em pontos mais afastados da cidade. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 18 de agosto, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, e a terça deve ser mais um dia de bastante calor. Amanhã começa com sol entre algumas nuvens e temperaturas subindo rapidamente, principalmente no período da tarde. A tendência da terça é de um dia de tempo mais firme e sem indicação de chuva significativa. O resumo do termômetro: a temperatura nessa terça varia entre mínima de 26 e máxima de 37 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 50 a 70%. 18 horas. Continuando falando sobre tempo, temperatura e agora como é que vai ficar o nosso meio ambiente, né, o que acontece? A gente está no período do verão amazônico. Altas temperaturas, o calor absurdo, queimadas, incêndio e estiagem. Estiagem, Karime Leão, que já acende inclusive um alerta no transporte fluvial da nossa região amazônica. A ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, quer evitar cobranças surpresas, Karime. Aquela famosa taxa da seca, né, que começou a entrar em vigor em 2023, na pior seca, na seca histórica, né, aqui da região. E para isso, né, para evitar isso, a ANTAQ determinou que as empresas de navegação precisam avisar com pelo menos 30 dias de antecedência se forem cobrar a chamada taxa da seca. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, explica melhor essa determinação. Bom, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários determinou que não basta cobrar a chamada taxa da seca. As empresas terão que explicar o motivo, mostrar como o valor foi calculado e apresentar dados técnicos e financeiros que justifiquem a tarifa extra para navegar nos rios da Amazônia. A ANTAQ reforçou que as empresas de navegação precisam avisar com pelo menos 30 dias de antecedência se pretendem cobrar a taxa da seca. A medida busca evitar que o custo da estiagem caia sem explicação no bolso de quem depende do transporte fluvial. A ANTAQ também monitora os rios Madeira, Amazonas e Tapajós e prepara alternativas para garantir o transporte de cargas e o abastecimento da região. O vice-governador do Amazonas, Serafim Corrêa, explica que a taxa da seca só pode ser cobrada se o Rio Negro atingir um nível crítico, o que não é o caso até agora. Só pode cobrar taxa da seca se o Rio Negro ficar abaixo de 17 metros e 70 centímetros. Hoje ele está em 25,99. Então ainda não pode cobrar a taxa da seca. Essa é a posição da ANTAQ. Agora, eu quero tranquilizar a todos, porque os dois portos, Chibatão e Superterminais, tomaram todas as providências que, havendo qualquer ameaça quanto à passagem dos navios, eles deslocarão os portos provisórios de Manaus para frente de Itacoatiara e lá
farão a mesma operação que foi feita em 2024, melhor dizendo. O vice-governador do Amazonas, Serafim Corrêa, descarta a possibilidade de desabastecimento nas cidades do estado. Não há risco de desabastecimento, não haverá maiores consequências, mas ainda torcemos e esperamos que não ocorra uma seca tão severa como alguns estão alardeando. A agência de navegação Aquaviário, ANTAQ, diz que, por enquanto, não há previsão de uma seca extrema como a de 2023 e 2024. Mas, na Amazônia, prevenir é melhor do que esperar o rio baixar para depois correr atrás, né? A ideia da ANTAQ é prevenir a crise antes que o rio baixe e a conta suba ainda mais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Agora me conta, você já mandou o seu áudio aqui pra gente? Ainda não, gente? Bora lá. Envie o seu áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Mix, que é o DDD 92 99312 1007. E responda a seguinte pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Agora capricha, mandam em um áudio com bastante criatividade. Gente, você já sabe, sempre de segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, um motorista por aplicativo de carro ou moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito aqui na cidade de Manaus, agora 6 horas e 33 minutos. André, antes de você dar essa parcial do trânsito, eu sei que os motoristas de carro por aplicativo aqui no estado do Amazonas, eles foram orientados a não exibir propaganda eleitoral de candidatos. É isso? Explica mais. Essa determinação é do Tribunal Regional Eleitoral, não é isso? Boa noite mais uma vez para vocês, pro ouvinte. Essa é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e vale para veículos usados no transporte de passageiros por aplicativos. Agora, por maioria de votos, os ministros entenderam que esses carros são considerados bens de uso comuns para fins eleitorais, já que ficam acessíveis ao público durante o serviço. Então, com isso, não podem circular com adesivos de candidatos, partidos ou números de campanha. No caso analisado pelo TSE, a multa foi de R$2.000. Mas atenção, essa regra ela não proíbe de forma geral adesivos em carros particulares que não trabalham com transporte por aplicativo, e a propaganda eleitoral para as eleições de 2026 já está liberada, então, desde domingo. Agora os candidatos podem pedir votos e fazer campanhas, mas dentro aí das regras da Justiça Eleitoral. Então fica essa orientação para motoristas de aplicativos, tanto em Drive quanto Uber 99, não pode então usar o seu carro para fazer a campanha eleitoral, isso durante a campanha. Por exemplo, se você é motorista de aplicativo e você, por exemplo, quer fazer a campanha, você pode colocar no seu carro, mas você não pode mais fazer as corridas por aplicativos no período enquanto estiver ali a propaganda eleitoral. Se for pego numa fiscalização com a propaganda de um candidato no seu carro e você estiver executando ali os serviços por aplicativos, aí seu carro vai ser apreendido e você pode pagar essa multa. É isso. Agora a gente vai à atualização do trânsito aqui pela capital amazonense. Agora é pela Maripiranga para quem vai acessar o viaduto Miguel Arraes. O trânsito por aqui está bastante concorrido, tem muitos veículos aqui pela via, mas segue com o trânsito que dá para trafegar aqui pelo local. Karime, Kendrickson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E agora essa é pra quem gosta de cinema. Você curte assistir um filminho no cineminha, Karime? Maravilha, não tem igual, gente. Você assiste em casa, mas não é a mesma emoção de você estar lá na telona, né? Pois é, e você que tá acompanhando aqui a nossa programação é o nosso convidado para uma sessão de cinema para assistir o filme Acampamento Masma. Exatamente, as duas primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, cada uma leva um par de convites para assistir ao filme Acampamento Masma. Você é o nosso convidado. 18 horas. Política.
E vamos ao quadro de política, agora 6h36, com Nathalie Moraes e Kennethson Paes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o Partido da Causa Operário, PCO, ele perdeu o prazo no Tribunal Superior Eleitoral e não vai mais ter candidatos na disputa ao governo do estado do Amazonas. O partido chegou a fazer a convenção com Lia Palheta para governador e Paulo Barbosa para vice, não é isso? Perdeu o prazo, agora já era. Karine, era fim do game, né? A gente ficou aqui no programa vários dias alertando sobre esses prazos, inclusive. Muito boa noite para você, para o Kennethson e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Não foi por falta de aviso, minha mãe sempre dizia isso, e eles realmente perderam o prazo e não poderão mais disputar o governo do Amazonas, deixando a corrida eleitoral aí com os outros 7 candidatos. A Karine até falou, né? Eles chegaram ali a realizar a convenção e tudo, mas se não formalizar tudo junto à Justiça Eleitoral, nada daquilo é válido. Claro que todos esses ritos, eles precisam ser cumpridos, mas o que vale mesmo é ali todo o documento assinado e entregue, né, à Justiça Eleitoral. Agora, Karine, hoje, né, saiu pesquisa nova, né, e aí nessa pesquisa a gente teve várias novidades. Uma dessas novidades é sobre a segunda posição. A pesquisa divulgada eleitoral, a pesquisa eleitoral divulgada hoje é a pesquisa DMP e traz pra gente um cenário, mais uma vez, mostrando que Omar Aziz, no primeiro turno, continua na frente com pelo menos 33,7% das intenções de voto. Coladinha no Omar, a gente nem tão colada assim, mas nessa segunda posição aparece ali a Maria do Carmo com 20,6%, Roberto Cidade com 18,8% e Davi Almeida com 16,3%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, Maria do Carmo, Roberto e Davi estariam empatados aí nessa segunda colocação. E aí é importante a gente explicar para os nossos ouvintes que estar tecnicamente empatados, né, não significa que eles tenham exatamente o mesmo percentual, né? Significa que, considerando essa margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos, é o suficiente para afirmar com segurança que eles estão dentro ali dessa segunda posição. Mas quando essa mesma pesquisa, ela simula um segundo turno, por exemplo, entre o senador Omar, né, candidato ao governo do Amazonas, e o candidato à reeleição, Roberto Cidade, a movimentação é ainda mais interessante. Isso porque no mês passado, em julho, o Omar tinha 58,3% e o Cidade 33,3%. E agora o Omar aparece com 53% e o Cidade com 38,2%. Isso significa que o Roberto Cidade cresceu quase 5 pontos percentuais. É bastante, cerca né? de 4,9%. A gente está falando de uma pesquisa, né, que fez ali, né, uma expectativa para se as eleições fossem aí nesse próximo domingo, dia 23 de agosto. E aí o Roberto realmente foi o que mais cresceu. Já no cenário com a Maria do Carmo, a diferença foi menor. O Omar caiu para de 55,8 em julho para 54,1 agora em agosto, e a Maria subiu de 34 para 36,3%. Ela também apresentou, né, essa melhora. E aí, quando a gente olha para a diferença entre o Omar e o Davi Almeida, a diferença já é maior. No cenário com o Davi Almeida, o Davi caiu de 36,9 para 33,7 e o Omar saiu de 55 para 54,2. O único candidato nessa segunda posição aí para um possível segundo turno que caiu foi o Davi Almeida, né? A gente realmente olha para todos esses cenários, como eu disse anteriormente, a gente não está afirmando que eles vão todos para o segundo turno. Não é isso. É que dentro dessa pesquisa, dentro da margem de erros, aí todos eles estariam tecnicamente empatados. Lembrando que pesquisa, né, não é eleição resolvida, é apenas um panorama desse momento. É uma fotografia de hoje. O interessante a gente avaliar esses dados da DMP é porque
os 62 municípios passaram por essa pesquisa. Isso é que é legal. Então a gente tem uma representatividade muito grande, praticamente igualado entre o interior do estado do Amazonas com a capital. Então está numa média bastante igualada. Então nós temos nessa pesquisa esse resultado justamente do interior do estado do Amazonas. Por isso que a gente consegue continuar vendo o Omar Aziz com esses números positivos, porque é onde o senador Omar Aziz tem esse eleitorado muito mais forte. Aqui na capital, por exemplo, ele permanece com os dados interessantes aqui a nível de porcentagem de intenções de voto, está ali nas casas competitivas e fica igualado ali com Maria do Carmo, fica igualado com Roberto Cidade, dentro daquela mesma margem de erro. Então, são informações interessantes sim, que vale a pena a gente observar essas nuances que acabam acontecendo nas pesquisas. E a gente falou muito de segundo turno, mas se a gente olhar somente para o segundo turno, a Maria do Carmo foi a única entre esses principais candidatos, né, que teve um crescimento. Ela saiu aí de 18,3% na pesquisa do mês de julho, né, e aí para 20,6% nessa pesquisa agora. Então, assim, e quem mais se aproximou também a nível desse conhecimento, né, falando sobre essas porcentagens, foi o Roberto Cidade. Ele foi o candidato que teve a maior porcentagem para chegar próximo ao Omar Aziz nesse cenário de segundo turno. Foi o que mais teve aumento. Que mais se aproximou. Foi o que mais se aproximou da média de Omar Aziz. O interessante é que ouviu as cidades do interior do estado e não algumas, né? Isso é que é bacana. Vamos lá, a campanha começou, campanha na rua, Kennedson Paes, e junto com os panfletos, bandeiraços que a gente viu no domingo, enfim, agora a gente tem aí uma representatividade massiva e importantíssima nas redes sociais. Vai ser a campanha do Instagram, Kennedson? Com certeza, eu acredito que essa vai ser uma campanha das redes sociais, e aquelas pessoas que ainda não têm a habilidade de se comunicar de uma forma tão positiva assim nas redes sociais, pode acabar não tendo o seu nome tão comentado assim nesse cenário político. Até mesmo porque quando a gente fala sobre eleições, começou a campanha e aí rola no grupo do WhatsApp, a pessoa fica compartilhando os vídeos, compartilhando os conteúdos. É o assunto que todo mundo fica falando. Sem dúvida. E aí já começa a perguntar os motivos pelo qual as pessoas vão votar em certo candidato ou não vão votar naquele candidato, quais são as propostas de cada um daqueles, né, Kennedson? Eu fiquei espantada, gente, quando eu abri o Instagram ontem, as notas ali, quando você vai pro direct, pelo menos ali entre os meus amigos, tudo se transformou em estrelas vermelhas ou bandeiras do Brasil. Isso é também muito legal. São as notas relacionadas à sua identificação à presidência, né? A galera do PT realmente colocou ali as estrelas e os apoiadores do Flávio Bolsonaro ao bandeira do Brasil. Foi a primeira surpresa para mim esse ano. Como esse cenário nas redes sociais, ele acaba modificando o nosso cotidiano, né? Porque as pessoas que estão por lá, tem muita gente que passa a maior parte do seu dia nas redes sociais, monitorando tudo o que acontece, compartilhando suas informações, e justamente por conta desse cenário é que essas eleições com certeza será mais focada nas redes sociais do que nas outras plataformas tradicionais, como TV, rádio, até mesmo porque o tempo é um pouco mais limitado. Nas redes sociais você consegue divulgar, comunicar de forma diferente. Lembrando também que a comunicação pelas redes sociais é completamente diferente. Sim, é diferente. Uma pegada diferenciada. E a gente vai ter partidos e coligações com tempo muito maior do que os outros, e nas redes sociais isso é mais democrático. Exatamente. Ele pode compartilhar o conteúdo à vontade. Exatamente. Vamos lá, Nathalie. O presidente Lula continua na liderança da disputa presidencial aqui no estado do Amazonas, mas a última pesquisa revela que teve uma redução de vantagem entre ele e Flávio Bolsonaro. Então, né, Karime, a gente segue falando dessa pesquisa eleitoral DMP, né, que mostrou mais uma vez que o presidente Lula, né, ele continua sendo líder para a população do Amazonas, mas a distância para o Flávio realmente diminuiu. O Lula aparece agora com 45,7% das intenções de voto contra 36,3% do Flávio. São 9,4 pontos de diferença. Só que a gente analisando a pesquisa do mês de julho, o Lula tinha 48,1% aqui no Amazonas e o Flávio 35,4%. Ou seja, o Lula oscilou aí cerca de 2,4 pontos para baixo, enquanto o Flávio avançou aí quase um ponto, foi 0,5
0,9%. A distância entre eles dois saiu de 12,7 para 9,4 pontos. Né? Ultrapassa ali essa margem de erro, mas é importante a gente explicar mais uma vez, né, para os nossos ouvintes, que essas variações individuais estão dentro da margem de erro aí da pesquisa, né? Mas assim, o Lula cresceu, mas outros candidatos também começaram a aparecer aqui no Amazonas. Por exemplo, se as eleições fossem no próximo domingo, pelo menos 7% do eleitorado diz que votaria no Renan Santos. E o terceiro colocado, seguido, é o Ronaldo Caiado, né? Os amazonenses já começaram a lembrar dele. Ele teria pelo menos 2% das intenções de voto, seguido aí do Augusto Cury com 1,4% e o Romeu Zema com 1,1% dos votos. Quando a gente analisa ali brancos e nulos, pelo menos 4% da população do Amazonas disse não tem o candidato para a presidência da República, enquanto 6,9% dos entrevistados não souberam ou não responderam, não disseram que não conhecem aí nenhum desses candidatos. A pesquisa mostra pra gente mais uma vez que a disputa presidencial aqui no Amazonas continua fortemente polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, e essa polarização, é claro, também tem reflexos aí em outras frentes, no governo, em outras... Sem dúvida alguma. Com certeza voltamos a estar tem referências até dentro dos partidos aqui no estado do Amazonas. Quem representa o presidente Lula, quem representa o Flávio Bolsonaro, isso também tem influência direta nessas disputas. E no que a gente já pode acompanhar nas redes sociais, gente, é cada pérola, né? Contando e ninguém acredita. Bom, eu fico pessoalmente intrigada com esse favoritismo de dois candidatos que querem acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu digo Flávio Bolsonaro e o Renan Santos. São contra os incentivos da Zona Franca de Manaus. Eu fico E esses dados, só pra gente impressionada. complementar, para finalizar, a gente consegue avaliar por conta dessa pequena porcentagem dos demais candidatos que a Nathalie acabou de citar, o quanto é difícil desses candidatos que não fazem parte das duas alas, né, das polarizações, deles conseguirem entrar no estado do Amazonas, conseguirem convencer um cidadão do interior do estado do Amazonas de que eles podem se tornar uma opção viável para a presidência da República. Lembrando que esse cenário não é apenas no estado do Amazonas, no Brasil inteiro. O Brasil segue polarizado. Quando é avaliado o Brasil inteiro, as porcentagens são as mesmas, não é apenas Manaus. Então, ainda estamos num país muito polarizado. Exato. E é difícil de superar essa questão. Vai ser mais uma eleição polarizada e o resultado dessa pesquisa aqui em Manaus é um recorte parecido com o que acontece em todo o país. Tá na mesma situação. E ainda falando em disputa eleitoral, claro, para esse ano, agora a gente vai falar sobre as vagas para o Senado. Eduardo Braga, ele ampliou a vantagem, aparece com 27,8% da preferência. Em segundo aparece Capitão Alberto Neto e em terceiro o Wilson Lima. O Wilson Lima, e em quarto também Plínio Valério. A gente está falando nessa posição, mas não significa que de fato eles estejam nessa colocação. A gente está falando a níveis exatos, né? Falando sobre números, sem comentar sobre a porcentagem de variação, eles estão realmente nessa mesma sequência. Mas quando nós analisamos em relação à margem de erro, aí nós temos esse empate triplo também na segunda colocação entre os candidatos. Capitão Alberto Neto com 16,1%, o Wilson Lima, que aparece com 14%, e Plínio Valério com 11,2%. Todos eles estão dentro dessa margem de erro de 2,2 pontos percentuais. No entanto, o senador Omar Aziz, como você citou, Karime Leão, ele aparece com 27,8% dessas intenções de... Eduardo Braga. Ele aparece com 27,8% das intenções de voto. E aí a diferença que nós temos entre o senador Eduardo Braga e os demais candidatos é uma diferença de quase 12 pontos percentuais, ou seja, é um número bastante expressivo. E os dados mais relevantes nessa comparação é de que o senador Eduardo Braga, ele cresceu 6 pontos, saindo de 21,8% para 27,8% quando comparado ao mês de julho. Alberto Neto, ele teve um recuo de 1,2 pontos percentuais. Já o Wilson Lima permaneceu praticamente estável e Plínio Valério perdeu 2,2 pontos percentuais. Então, na prática, temos o senador Eduardo Braga se distanciando um pouco mais dessa briga e se isolando ali na liderança, Karime. Tá certo. Bloco de política do 18 horas com Kennethson Paz e Nathalie Moraes. Muito obrigada. Você está ouvindo 18 horas.
3 pessoas são mortas e uma mulher ficou ferida durante um ataque no bairro São Jorge, aqui em Manaus. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, mas quem traz mais detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Um homem sozinho matou 3 pessoas e feriu uma 4ª nesta segunda-feira. Esse crime aconteceu na Travessa Arthur Bernardes, no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. As vítimas fatais foram o pastor Francisco das Chagas Moraes Santos, de 66 anos, a filha dele, Isabelle Coelho Moraes, de 29, e o professor da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, Guilherme Pereira Filho, também de 66 anos. Uma 4ª vítima, Dilma Silene Sampaio, dona do imóvel onde o crime aconteceu, foi operada no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, no bairro São José, na Zona Leste. Ela segue internada na enfermaria da unidade. Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado por apenas uma pessoa. O delegado da DHS, especializado em homicídios e sequestros, Rodrigo Azevedo, explicou que a motivação do crime ainda é desconhecida. Nós temos 2 vítimas de sexo masculino, uma vítima fatal de sexo feminino e uma socorrida de sexo feminino. Até aqui é o que temos, todas elas vítimas de agressão por arma branca. Arma branca? Arma branca, arma branca. Não se sabe que tipo de arma, tá? Mas pérfuro contuso. Um detalhe chama a atenção no caso. Segundo a polícia, Isabelle era uma pessoa com deficiência e tinha dificuldades de fala e de locomoção. A jovem iria testemunhar em um processo judicial nos próximos dias. O subtenente da Polícia Militar, Daniel Nunes, contou que a corporação foi acionada por meio do 190 para atender a ocorrência. Fomos acionados através do 190 para verificar uma situação de um possível homicídio. Nós acionamos o SAMU, prestamos o socorro, a pessoa foi levada, está sendo atendida nesse momento, ainda está viva. E as primeiras informações que nós tivemos com ela no local, e que invadiram aí e eles foram agredidos. A informação que a pessoa me falou. No local atuaram policiais militares da Força Tática, das Rondas Ostensivas Cândido Mariano, a ROCAM, e da 21ª Companhia Interativa Comunitária, além de policiais civis, que preservaram a cena do crime. Depois da perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica, os 3 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A polícia segue investigando para saber a motivação do crime. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Eleitoral do Amazonas já está de olho no ambiente digital para as eleições desse ano. Nesse fim de semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado deu início ao trabalho do Comitê de Enfrentamento à Desinformação, justamente na véspera do início da propaganda eleitoral. E o alerta é importante: das 65 representações relacionadas à eleição de 2026 que já chegaram ao tribunal, mais de 90% envolvem propaganda eleitoral irregular no ambiente digital. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente mais detalhes sobre essa fiscalização e como vai funcionar. Muito boa noite, Nathalie. Como o eleitor pode se proteger da desinformação durante essa campanha? O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já está com uma estrutura de fiscalização atuando para enfrentar a desinformação nas eleições de 2026. O Comitê de Enfrentamento à Desinformação já recebe e apura denúncias, inclusive sobre a propaganda irregular no ambiente digital. E nesta segunda-feira, o tribunal realizou uma audiência pública para definir por sorteio a ordem de veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao governo do Amazonas, no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral gratuita começa no dia 28 de agosto e segue até o dia 1º de outubro. Durante a audiência, também foram apresentadas as regras para as entregas das mídias eleitorais e as medidas de combate à desinformação e ao uso indevido de inteligência artificial, como explica o coordenador de monitoramento das redes sociais no TRE do Amazonas, Eric Salles. O tribunal ele fez parte de um projeto que é um projeto até que ganhou o prêmio junto ao TSE, que é de combate à desinformação, que é o Guaiá, que é uma ferramenta que faz esse monitoramento em tempo real
do que está acontecendo no meio digital, nas redes sociais. Isso inclui ali Instagram, Telegram, Facebook e WhatsApp e X, que é da X, né? Então, assim, em tempo real a gente acaba verificando quais notícias estão sendo disseminadas e que isso pode impactar no processo eleitoral, na lisura do processo eleitoral, na questão da desinformação colocadas em páginas de internet. Então há essa ferramenta, essa possibilidade de fazer esse monitoramento em tempo real para que, diante da detecção, a gente passe para as juízas eleitorais avaliarem a questão do uso do poder de polícia, que hoje está previsto na legislação eleitoral. E o eleitor também pode ajudar a Justiça Eleitoral nessa fiscalização. As denúncias podem ser encaminhadas pelo aplicativo Pardal ou pela ouvidoria e pelos canais disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A Justiça Eleitoral também mantém equipes de fiscalização presencial e virtual para acompanhar essas eleições. Já falando agora do sorteio dessa segunda-feira que definiu a ordem da propaganda eleitoral, Roberto Cidade será o primeiro, seguido de Davi Almeida e Omar Aziz. Na quarta posição ficou a Federação PSOL e Rede. E na quinta, a professora Maria do Carmo com a coligação Mudar é Urgente do Partido Liberal. A definição busca garantir transparência e dar aos partidos, candidatos e emissoras clareza sobre as regras da propaganda eleitoral. Eu sou Nathalie Moraes e volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral criou agora, em agosto, um departamento para acompanhar riscos associados ao uso de inteligência artificial nas campanhas e a desinformação relacionada a eleições. O conselho vai ser formado por especialistas de áreas consideradas estratégicas e vai assessorar o presidente do tribunal, Cássio Nunes Marques. Pois é, outra ação importante do Tribunal Superior Eleitoral foi atualizar o aplicativo Pardal, que é uma ferramenta que permite ao eleitor denunciar crimes e irregularidades eleitorais de forma rápida, direto lá no celular. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes a respeito dessa atualização. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. As situações que podem ser denunciadas pelo aplicativo Pardal são aquelas ligadas à propaganda eleitoral irregular. Isso inclui tanto irregularidades na internet, como posts, anúncios ou conteúdos que não respeitam as regras da Justiça Eleitoral, quanto as outras formas de propaganda, como outdoors, faixas, carros de som ou qualquer material que esteja fora do permitido pela legislação. A partir do dia 16 de agosto, quando começa oficialmente a propaganda eleitoral, qualquer pessoa poderá denunciar irregularidades diretamente pelo celular, sem burocracia. E essas informações vão cair direto nos tribunais regionais eleitorais, que têm o poder de polícia sobre a propaganda. Funciona assim. O sistema tem 3 partes. O Pardal Móvel, que é o aplicativo gratuito para Android e iOS. O Pardal ADM, exclusivo da Justiça Eleitoral, onde os tribunais vão organizar e analisar as denúncias. E o Pardal Web, que mostra estatísticas sobre tudo que foi registrado. E para usar, basta se identificar pelo e-título ou pela conta gov.br. E pode ficar tranquilo, porque a identidade de quem denuncia é mantida em sigilo. O interessante é que quando você faz uma denúncia, o sistema já ajuda a classificar se é propaganda irregular na internet ou em outros formatos. O sistema ainda mostra orientações sobre o que é permitido ou proibido para evitar confusões. Como reforça o membro do Comitê de Enfrentamento à Desinformação do TRE Amazonas, Cláudio Albuquerque. Então o cidadão ele pode tirar uma foto, ele pode pegar essa foto, anexar na sua denúncia no Pardal e essa denúncia ela vai chegar, né, para o comitê para fazer a averiguação desse tipo de denúncia, né, se ela está fora dos padrões da campanha eleitoral, e a gente vai fazer uma análise disso e passar para os juízes da campanha, né, para poder ser verificado. Essas questões de desinformação, as fake news, quando o aplicativo verifica, né, esse tipo de situação, ele gera um link e ele encaminha para o sistema CIAD, né, ele foge porque ali é uma desinformação que ela vai fazer um desequilíbrio na campanha eleitoral, então
ela foge um pouquinho do padrão das denúncias que entram no pardal. Então, se o cidadão às vezes, olha, eu vi um vídeo que imitou a voz de um certo deputado, aí clonou a questão do ambiente que ele estava. Então, esse tipo de desinformação que gera um desequilíbrio, o pardal ele consegue ali verificar que aquele tipo de informação ele não cabe ali e ele gera um link e já leva o cidadão para o sistema SIAD, que é o Sistema de Alerta de Desinformação. Então, ali ela vai ser tratada de acordo com esse tipo de veiculação. O módulo Pardal ADM garante que os tribunais regionais eleitorais consigam organizar essas denúncias e até notificar candidatos e partidos para que se expliquem ou regularizem a situação de forma mais rápida. O Pardal funciona como uma ponte entre o eleitor e a Justiça Eleitoral, tornando a fiscalização mais participativa e ágil para manter uma eleição limpa e transparente. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. E agora vamos conhecer o vencedor do concurso hoje, é o Diego Brito. Vamos escutar o áudio que ele mandou pra gente. Boa noite, me chamo Diego Brito, motorista de aplicativo da cidade de Manaus. Eu mereço ganhar os 40 litros de combustível porque sou um motorista dedicado, levo meus passageiros com conforto, segurança e qualidade e principalmente com o ar-condicionado ligado neste calorzão de Manaus. E para manter um bom funcionamento do motor, somente combustíveis Ativa Max, o melhor combustível de Manaus. Rádio Mix, o melhor mix do Brasil! Aê! O melhor mix do Brasil, Diego. Gostei. Parabéns, Diego. Boa noite, tudo bem? Você escuta a gente? Eu escuto perfeito aqui vocês. Que maravilha, parabéns, Diego. E aí, como é que foi participar? Como é que você está se sentindo sendo vencedor de hoje? Pô, tô me sentindo super ótimo, assim, né? Eu mandei o meu primeiro áudio na sexta-feira, né? Eu não ganhei. Aí eu fiquei assim, né? Não, vamos lá, na segunda-feira eu vou mandar e eu vou conseguir. E eu consegui, graças a Deus. Show de bola. Agora conta pra gente, Diego, qual é que é a parte do programa que você mais gosta? Sem dúvida é o horário do trânsito, né? Porque quando agiliza, né? De que tá engarrafado por ali, né? A gente já vai desviando as nossas rotas por ali, né? Até a gente conseguir achar uma alternativa melhor. Beleza, conta pra gente agora, Diego, um pouquinho da tua história como motorista por aplicativo. É uma profissão que você já leva há bastante tempo ou divide com uma outra profissão? Conta mais. Não, no momento eu levo essa profissão já há uns 2 anos e meio, né? É a minha renda fixa, assim, né? Então eu levo com muito orgulho, assim, né, do que eu faço, gosto do que eu faço, né? E sempre ligado na 100.7 FM. E sempre ligado, e essa é a parte mais importante, sempre ligado. Show de bola. Agora manda um recado pros teus colegas de profissão, que eles também podem mandar, que é real, também vão ganhar, né? Conta pra gente. É verdade, né? Eu tinha vergonha de mandar, assim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha, assim, né? Então, aquelas pessoas, né, que não acreditam, mande seu áudio, porque não pode ser hoje, mas amanhã você pode ganhar. Beleza, meu amigo. Valeu. Tamo junto. Boa noite. Obrigado, boa noite, viu, pessoal? Um abraço. Valeu. E é aquela história, né, Kenneth? Se você não ganhou hoje, não desanima, amanhã tem mais. Exato, amanhã tem mais e sempre assim, gente, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde até as 7 horas da noite, você manda seu áudio de 30 segundos respondendo a nossa pergunta e quem sabe você possa ser o próximo a ser escolhido. Exclusivamente aqui no programa 18 horas com a gasolina Ativa Max Tatem. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito da volta para casa. André. Muito boa noite, mais uma vez. A gente tem um trânsito bastante concorrido, com muitos veículos pela via aqui na Maripiranga para quem vai acessar o viaduto Miguel Arraes, porque agora o prefeito Renato Júnior está apresentando o primeiro painel digital de mensagem variável aqui de Manaus, que é um equipamento que foi instalado agora aqui na avenida onde a gente está, Maripiranga, na subida desse complexo viário Miguel Arraes, que é uma estrutura que fica em um dos corredores mais movimentados da capital e deve ser usado para transmitir informações, orientações aos motoristas, como alteração do trânsito, interdições e outras situações que possam impactar a mobilidade. Então o trânsito está bastante concorrido por aqui, Karine, Kenneth. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas regulamentou o poder de polícia para a fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições de 2026. A portaria 793/2026 eleitorais e reforça o caráter administrativo da fiscalização sem censura prévia e disciplina os procedimentos para as denúncias e crimes eleitorais. Para ser admitida, a denúncia deve apresentar elementos mínimos que indiquem a possível irregularidade, como indícios ou provas. Comunicações anônimas, sem identificação ou desprovidas de elementos básicos poderão ser indeferidas ou arquivadas. Mas todas as denúncias serão tratadas de forma sigilosa pelo sistema, assegurada a confidencialidade da identidade. O juiz poderá determinar a notificação do responsável para que regularize a propaganda ou retire o material considerado irregular. O descumprimento da determinação caracteriza crime de desobediência, mas a Justiça Eleitoral aposta em ações educativas e já disponibilizou cartilha para orientar sobre as regras da propaganda. Quem cometer crime eleitoral não tem a desculpa de dizer que não sabia e vai responder de acordo com a legislação eleitoral. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até amanhã. Boa noite, Kennethson Paes. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.